boa tarde e seja bem-vindo a mais um Semanário Informativo, um lugar onde fica a conhecer todas as novidades do voleibol nacional e internacional. Passamos agora para os destaques da semana. Os destaques desta semana vão para o jogo entre o Ginásio Clube Vila Condense e o Leixões para a Liga Solverde.pt. Já na Liga Una Seguros, foi palco do derby da capital. E destaque ainda para as portistas na corrida da Taça Sev. Sábado, a Vôlei TV levou até si o encontro entre o Ginásio Clube Vila Condense e Leixões Esporte Clube, a contar para a 8ª jornada da Liga Solverde.pt. As sereias levaram a vitória por 3-1, no encontro onde Tainá Soares foi eleita a melhor jogadora da partida. A pontuação máxima 3 pontos. O pavilhão de desportos de Vila do Conde foi palco da 8ª jornada da Liga Solverde.pt e recebeu o Leixões Esporte Clube, que saiu vencedor por 3-1. Foram as anfitriãs que marcaram o primeiro ponto da partida, mas as visitantes responderam e empataram o set rapidamente. O jogo seguiu acirrado, com uma disputa ponto a ponto, mas as anfitriãs estabeleceram uma vantagem de 3 pontos no marcador, que obrigou a pausa do clube de Matosinhos. O desconto de tempo não surtiu efeito, e esta vantagem cresceu para 5 pontos com o ataque de Luísa Timbó. Hugo Silva, treinador das sereias, tentou motivar a sua equipa, mas os atletas vilacondenses seguiram sempre na frente, e não havendo assim resultado, fez 2 substituições. O Leixões ainda tentou uma aproximação no marcador, mas a equipa liderada por Pedro Mesquita seguiu motivada até o fim, e com o ataque de Yasmin Santos, fechou o primeiro parcial aos 25-18. O segundo set começou com uma sequência de erros de serviço por ambas as partes, e com o bloco de Tainá Soares e o placar a marcar um ponto de vantagem para as sereias, foi o suficiente para Pedro Mesquita pedir desconto de tempo, que respondeu com empate aos 3. O jogo seguiu renhido e equilibrado, até um erro de Beatriz Passos abrir 2 pontos de vantagem para o Leixões, que mesmo com 1 ponto e 2 substituições do Vila Condense, não foi suficiente para que, com um ponto de ataque de Marlene Pereira, o clube de Matosinhos conquistasse o seu primeiro set aos 23-25, empatando o jogo. Estávamos a ver o ponto, não quis estar a quebrar. O terceiro parcial começou com um grande domínio das sereias, que conseguiram abrir uma vantagem de 7 pontos com o ataque de Karina Moura. E então, o treinador anfitrião fez uma substituição. Saiu Ana Sofia Gouveia, entrou Fabiola Gomes, que resultou em uma aproximação no marcador. O jogo seguiu, com a sereia sempre à frente, e com a medida do tempo, o desequilíbrio só cresceu para a equipa vermelha e branca. E mesmo com o bloco de Luísa Timbó a funcionar, Fabiola Gomes conquistou o segundo set para a equipa visitante. Mas depois a receber e ir atacar e colocar a bola no fundo. O último decisivo parcial contou com uma disputa renhida pela vitória, com um empate até o 12º ponto. As ginastas conseguiram abrir uma vantagem de 3 pontos, que levantou uma tensão da possibilidade do jogo ir à negra. O treinador matosinhense motivou a sua equipa, que empatou e ultrapassou as anfitriãs, mas não demorou muito para o jogo voltar a ser disputado. Com o placar a marcar um empate aos 22, Hugo Silva fez uma substituição, que resultou em uma vantagem de 2 pontos com o bloco de Tainá Soares. O Vila Condense marca um ponto e, com a pressão a ser sentida no pavilhão, Beatriz Passos erra o serviço, dando a vitória às sereias aos 25-23 no quarto parcial. Só nos resta agradecer e dar muito obrigado pela sua preferência. Com certeza, não é? Quem está no Leixões tem que jogar todos os jogos para ganhar. Se o adversário for melhor que nós, também temos o dever de reconhecer que isso aconteceu e reconhecer mérito ao adversário. Mas também perceber, quando nós não fomos suficientemente bons, perceber que erramos e que não estivemos bem. Com certeza, é o que respondeu Hugo Silva quando perguntado se seus objetivos são ficar entre os 8 primeiros, agora que aproxima-se do 7º lugar. Já Pedro Mesquita, que conta apenas com uma vitória até o momento, revela o que pretende melhorar para conquistar seus objetivos. Nós continuar a crescer, nós temos um grupo jovem, uma equipa feita nova, a média de idade do nosso plantel é 22 anos, por isso são atletas que estão a crescer e estão a evoluir, e o objetivo é esse, é nós nos prepararmos para a próxima fase, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é conseguir garantir a manutenção.
Tainá Soares, eleita a melhor jogadora da partida, se mostrou contente em receber em suas palavras seu primeiro prêmio em Portugal e contou o que podemos esperar de sua equipa no próximo jogo. Olha, a gente vai entrar para ganhar, como sempre. Pode esperar muita vontade, que vai ser bem difícil parar a gente, é isso. No próximo fim de semana, realiza-se uma jornada dupla, onde o Vila Condense joga no sábado com o Sporting de Espinho e recebe o Vitória no domingo. Já o Leixões recebe o Madeira no sábado e viaja a Braga para o jogo no domingo. Também a contar para a 8ª jornada da Liga Solverde.pt, o Sporting recebeu e venceu o Esmoriz por 3-0. No domingo, o pavilhão João Rocha reuniu o Sporting e os Esmoriz, duas equipas com objetivos diferentes. Por um lado, o Sporting, que está nos 3 primeiros lugares da Liga. Por outro, a equipa da Barrinha, que se estreia no Campeonato Nacional. E o jogo espelhou essa diferença de experiência de ambos os clubes. Sob o hino do Sporting, o árbitro deu a permissão para a partida começar. As anfitriãs não deram tempo para os Esmoriz ambientar a caça e marcaram 7 pontos consecutivos, sem receber resposta das adversárias. Ana Silva marcou o primeiro ponto do Esmoriz aos 7-1, mas as leoas continuaram a dilatar a sua vantagem. Com menos 14 pontos, o treinador do Esmoriz, Vítor Pinto, tirou as Bárbaras, Rodrigues e Balseiro de campo para as Anas entrarem Casemiro e Vieira. A camisola número 2 entrou para servir, mas acabou por dar o 20º ponto ao Sporting. Luísa Castrup, que mais pontos realizou neste set, fechou o parcial com uma diferença de 18 pontos. O Esmoriz iniciou o parcial a assegurar o controle da bola, mas por pouco tempo. Um serviço direto de Aline Rodrigues, a jogadora que mais serviços realizou neste jogo, empatou o parcial aos 2 e as leoas iniciaram a todo vapor uma vantagem. Com mais 11 pontos que o adversário, Rui Costa tirou Oscar Quinastes e Lícia Castrup e colocou Luana Gonçalves e Vanessa Paqueta em campo. Mas com os Esmoriz a arrecadar 5 pontos, 2 deles oferecidos pelas sportinguistas, o orientador verde e branco voltou a mexer no 6 em campo e entrou Santos no lugar de Saraiva, formação que resultou. Jade Choroto, a melhor concretizadora deste set, deu o 25º ponto aos 25-14. Rui Costa entrou sorridente para o terceiro e último tempo e tinha motivos para isso. Afinal, as suas pupilas dominaram mais uma vez o parcial. Sobretudo as leoas Beban Matias, Amanda Cavalcanti e Vanessa Paquete, que foram as 3 melhores pontuadoras deste set. Vítor Pinto fez de tudo para reverter o rumo da história, mas sem sucesso. O treinador leonino não escondeu o brilho nos olhos quando olhou para o marcador, depois do bloco de Cavalcanti aos 21-12. Amanda Cavalcanti viria depois a dar mais motivos de contentamento, ao fechar a 8ª jornada com um serviço direto e uma diferença de 10 pontos. Uma vitória pela diferença máxima, que os sportinguistas fizeram questão de festejar à altura do feito. O próximo fim de semana é de dupla jornada na Liga Solverde.pt. O Esmoriz vai ser o anfitrião nos 2 jogos, sábado contra o Colégio Fanor e no domingo frente ao Clube K. Já o Sporting viaja até ao Fiães no sábado e no domingo o pavilhão João Rocha recebe mais um derby entre Sporting e Benfica, desta vez da Liga Feminina. A 8ª jornada da Liga Solverde.pt ficou marcada por alguns jogos vencidos pela margem máxima em casa. São eles Sporting, Clube Kairos, IPV 2014 e Colégio Fanor, que venceram respectivamente o Esmoriz, Sporting de Espinho e o Vitória. O Fiães viajou a Madeira e venceu o Clube Esportes da Madeira por 3-0. Tivemos ainda um jogo renhido e decidido na negra entre o Benfica e o Braga, onde o clube da capital saiu vencedor. Vale ressaltar que o jogo entre o Porto e o Castelo da Maia irá acontecer dia 2 de dezembro, devido às competições europeias. Olhando para a tabela classificativa, o Porto segue na liderança, seguido do PV 2014. O terceiro lugar é ocupado pelo Sporting, que subiu 2 posições,
seguido do Vitória, que por sua vez desceu uma posição. O Braga encontra-se em quinto lugar, depois de descer uma posição em relação à última semana, seguido do Benfica, Fiães e Leixões. O Clube Cairós subiu e está em nono lugar, seguido do Castelo da Maia, Esmoriz e Vila Condense. As duas últimas posições mantiveram-se, são elas Clube Esportes da Madeira e Sporting Clube de Espinho. Quanto à Liga Una Seguros, segunda-feira também foi dia de voleibol. O pavilhão João Rocha Lisboa foi palco do derby da capital, onde o Benfica saiu vencedor por 3-1 frente aos Leões de Alvalade. Um dos jogos mais aguardados da Liga Una, o derby da capital entre Sporting e Benfica. O pavilhão João Rocha iria assistir ao fim da invencibilidade de um dos clubes no campeonato nacional. Apresentados os 6 iniciais, com toda a pompa e circunstância, estava tudo a postos para começar o primeiro parcial. Mas antes, adeptos e jogadores leoninos tiveram ainda tempo de aquecer as vozes e reforçar o apoio ao clube. O sorteio ditou que seria o Benfica a estrear o set, mas o avanço não garantiu vantagem a nenhuma das equipas. Depois da pontuação saltitar entre cada lado do campo, André Aleixo equilibrou a partida aos 17, mas a camisola encarnada 18 viria a dar o ponto seguinte aos anfitriões. Presente de cortesia, Agner Silva aceitou de bom grado ao marcar, dando início a uma vantagem. O capitão do Benfica ainda tentou uma aproximação, mas um ponto do sportinguista Sean Galabob, seguido de um erro de André Aleixo, deitava o plano ao chão. Ao ver a oportunidade de servir depois de um erro do leão Agner Silva, o treinador Marcel Matos tirou Oliveira do campo para Encenco poder entrar e servir. Estratégia que não deu bom resultado e o orientador das Águias voltou ao antigo 6. Ao voltar a ver o serviço ao encargo do seu plantel, o técnico voltou a mexer na equipa em campo com o objetivo de colocar Bernardo Westermann ao comando. Mas mais uma vez não foi bem sucedido e com os anfitriões a conquistarem uma vantagem de 3 pontos, desfez a substituição ao recolocar Violas em jogo. Ponto de Pablo Machado dava esperanças de uma aproximação na reta final do jogo. O capitão aconselhou calma, mas um erro de serviço de chapa dava o set point à equipa leonina. Bloco de Sean Galabob, que todos festejaram com grande euforia sem esconder a felicidade de vencer o primeiro set. O Jubas não conteve a alegria por começar o set a marcar, mas mal se distraiu, as Águias começaram a levantar voo e a superiorizar-se. Pablo Machado, o melhor realizador do set e da partida, foi o principal responsável pelo início da construção da vantagem. Rafael Oliveira entrou em campo para servir. Pelo caminho, fortaleceu o espírito dos encarnados, que já haviam conquistado uma diferença de 5 pontos. Após um bloco do benfiquista André Aleixo e do sportinguista Van Barkel, os treinadores entraram em sintonia e fizeram ambos mudanças na equipa. Nos encarnados, Rafael Oliveira e Pearson Encenco voltaram a trocar de lugares. Já no lado dos sportinguistas, entrou Sean Galabob no lugar de Vinícius Silveira. O sportinguista número 9 foi eficiente no serviço e marcou logo um ponto. Mas o segundo serviço não teve o mesmo resultado e foi set point para o Benfica. Com o serviço no seu lado e a um ponto de fechar o set point, Tiago Violas cedeu o lugar a Bernardo Westermann para servir. Mas o Agner Silva não deixou o set terminar tão cedo. Hugo Gaspar arregaçou as mangas e marcou o 25º ponto. Depois de modificar o 6 leonino em campo, estava tudo a postos para mais um set. E mais uma vez, os encarnados foram aos poucos afastando-se do marcador, mas desta vez, graças ao encarnado Aleixo, que se destacou como o melhor pontuador deste terceiro set. A 3 pontos de fechar a partida e com uma vantagem de 5 pontos, Rafael Oliveira e Pearson Encenco protagonizaram mais uma substituição. Oliveira estava a postos para servir, mas viu-se obrigado a largar a bola e reunir com a equipa depois de um time-out pedido pelos da casa. Pausa essa que deu certo, pois a camisola número 19 calculou mal e serviu para fora, mas logo se redimiu ao marcar o 23º ponto. Os sportinguistas Wagner Silva e Tiago Barce ainda aproximaram os resultados na reta final. No entanto, um serviço forçado em demasia pelos verdes e brancos deu mais um set aos visitantes.
O quarto parcial foi reflexo do nível de competitividade das equipas e da dificuldade e exigência desta nona jornada, com o jogo a ser disputado ponto a ponto e sem nenhum plantel a conseguir destacar-se no marcador. As bancadas estavam ao rubro, um verdadeiro espetáculo para adeptos e fãs da modalidade. João Coelho segredou alguns conselhos e, por momentos, até a respiração se conteve para perceber se o bloco benfiquista tinha sido dentro ou fora, mas o ponto acabaria por cair nos anfitriões e igualdade no marcador aos 20. O treinador Marcel Matos chamou a equipa para poderem recuperar o fôlego e passar algumas dicas, estratégia que funcionou lindamente e os encarnados conquistaram rapidamente uma vantagem. E para não quebrar a tradição, Oliveira e Incenco voltaram a trocar para o número 1 do Benfica servir, mas a pressão de ser o match point caiu no encarnado que lançou a bola para fora. Com o sportinguista Silva a marcar e a ficar apenas a um ponto de empatar aos 24, o treinador encarnado pediu o time-out. Se a ansiedade já povoava as bancadas desde o início do jogo, na reta final do quarto set e com uma distância tão pequena no marcador, esta duplicou e os adeptos fizeram-se ouvir ainda mais. Enquanto o Marcel Matos gritava as indicações finais, João Coelho adotou uma postura mais serena. O apito ecoou pelo pavilhão inteiro e depois de um rally de verdadeiro suspense, ouviu-se o grito de triunfo e braços encarnados levantados. O Benfica defende assim a sua invencibilidade e assegura o primeiro lugar com mais 3 pontos. 27 no total e mais 5 com o Vitória que vem em segundo, adversário que as Águias recebem no próximo sábado para a 10ª jornada. Já o Sporting continua no lugar de bronze na Liga 1 na Seguros. O próximo fim de semana é de jornada dupla para os Leões. No sábado vai até a casa do Gondomar e no domingo recebe o Vitória para disputar a primeira jornada. Este fim de semana, realizou-se jornada dupla na Liga 1 na Seguros. No sábado, jogou-se a 8ª jornada, que ficou marcada por jogos vencidos pela margem máxima. O Sporting, Benfica e Leixões e Vitória venceram respectivamente o Viana, o Santo Tirso e a Ala de Gondomar e o Oeiras. Já os Moris, o Sporting de Espinho e o São Mamede receberam respectivamente a Acadêmica de Espinho, o Castelo da Maia e a Fonte do Bastardo, e perderam por 3-1. Já no domingo, o Sporting de Espinho e o Vitória venceram pela margem máxima o Santo Tirso e os Moris. Por 3-1, tivemos o Viana, que venceu o São Mamede, e o Castelo da Maia, que triunfou frente ao Leixões. Tivemos ainda 2 jogos decididos na negra, a Fonte do Bastardo frente à Acadêmica de Espinho, por 8-15, e o CVO perante a Ala de Gondomar, por 12-15. Depois desta dupla jornada, o Benfica manteve-se invicto no primeiro lugar, seguido do Vitória, que subiu uma posição por troca com o Sporting. Já a Fonte do Bastardo encontra-se em 4º lugar, seguido do Castelo da Maia, que ascendeu um lugar, e o Leixões, que desceu uma posição. Em 7º, encontra-se o Sporting Espinho, com a Acadêmica em 8º e o Viana em 9º. A Ala de Gondomar manteve-se em 11º lugar, atrás do Santo Tirso, que desceu uma posição. Os 3 últimos postos pertencem ao CVO, que ascendeu uma posição, ao Moris, que por sua vez desceu uma, e São Mamede, que manteve-se em 14º lugar. A equipa sênior feminina do Futebol Clube do Porto defrontou e venceu por 3-0 o Oldham ontem no Dragão Arena, a contar para a segunda mão dos 16avos de final da Taça Sev. E assim, garantiu passagem aos 8avos de final. O primeiro jogo, disputado na Bélgica na última quinta-feira, teve triunfo das portistas, que venceram as belgas por 3-1. A formação portista teve uma baixa de peso. Eliana Durão sofreu uma lesão no primeiro jogo e ficará afastada por tempo indeterminado. A Vôlei TV deseja votos de boa recuperação à passadora da seleção nacional. Por sua vez, a equipa sênior feminina do Sporting recebeu as sérvias do Tent Obrenovac e perdeu por 3-1, na primeira mão dos 16avos de final da Challenge Cup. O segundo jogo está a decorrer neste momento na Sérvia e a Vôlei TV deseja um bom jogo para as Leões de Alvalade. A dupla nacional de voleibol de praia vai participar do Beach Pro Tour Challenge de Chiang Mai, na Tailândia, a partir de quinta-feira até domingo, onde irá integrar o quadro principal.
João Pedrosa e Hugo Campos participam em mais um torneio com vista a angariar pontos para a qualificação dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Este fim de semana conta com jornada dupla na Liga Solverde.pt e a Vôlei TV leva até si o embate entre o Fiães e o Sporting às 16 no sábado. No domingo, no mesmo horário, o jogo entre Esmoriz e Clube Cairós. Já na Sport TV, será transmitido no sábado o jogo da ala de Gondomar e Sporting para a Liga Una Seguros. O apito inicial soa às 17 horas. Chegamos ao fim de mais um semanário informativo. Já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.